Bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 85, continuando o tema que nós iniciamos na semana passada, soberania divina e o problema da liberdade, hoje parte 2. Quero começar pedindo para você dar um like, que é uma coisa muito simples de fazer. Isso ajuda a ensinar o algoritmo a dizer que o nosso conteúdo é relevante, é mostrar para mais gente, não é? Compartilhar também e fazer do jeito antigo, que sempre funcionou muito bem, que é no corpo a corpo, não é? Recomendar falar com as pessoas a respeito do que a gente está fazendo aqui. Nossa proposta é de um podcast que fala sobre vida cristã. A gente trata de temas de uma forma que não têm sido tratados, temas que nós consideramos que têm sido esquecidos, apesar de serem fundamentais para a vida na fé, sem ignorar a complexidade do mundo que a gente está vivendo. Então a gente está falando sobre questões que afetam a vida de quem quer viver na fé, sob a luz, sob a orientação, a referência da fé cristã, nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Então, mesmo que a gente traga temas que já foram tratados na história há muito tempo, a gente está sempre tratando, pensando na vida cristã de quem está nos ouvindo. Né? É, também quero lembrar que esse podcast não tem nenhuma finalidade lucrativa, nossa finalidade não é comercial, a gente está cumprindo uma missão de tornar claro o evangelho do reino de Deus, para que isso possa produzir mudança na vida de quem nos escuta. Né? Mas apesar de não ter finalidade lucrativa, a nossa produção, o armazenamento e a divulgação, ela tem um custo significativo. Então a gente depende de apoiadores, de contribuintes que desejam nos apoiar, e a gente tem recebido alguns, e os agradeço, né, os que fazem isso voluntariamente, de maneira até anônima, mas ainda é insuficiente para a gente continuar mantendo esse trabalho. Então, se você vê relevância e quer ajudar a gente com isso, né, com esse custo de colocar, de divulgar nas redes sociais, de fazer um bom trabalho de estúdio, a gente tem a parceria com o Estúdio Sobe, que tem nos apoiado, que é uma boa parceria, mas a gente precisa de mais apoiadores. Então, para contribuir com qualquer valor, a gente tem o Pix do podcast, que é o mesmo e-mail do podcast. Podcast Crer para Viver, vou repetir, podcast Crer para Viver, @gmail.com. Bem, eu sou o Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo de formação, eu tenho um doutorado em psicologia pela UNB e eu sou professor de psicologia e educação do IFG no campus Goiânia. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, ele também é psicólogo, ele tem um doutorado em psicologia pela UNB, ele tem uma formação que eu esqueci de dizer que eu também tenho, que é em teologia pastoral e urbanidade. O professor Cláudio tem formação em teoria social, e ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia, também é professor de uma disciplina de subjetividade e contemporaneidade, é isso mesmo, né? É. Sociedade e subjetividade no mundo contemporâneo. Sociedade e subjetividade no mundo contemporâneo. Todo o trabalho do professor Cláudio vinculado à PUC de Goiás. O professor Anderson Clayton Pires é filósofo, ele é teólogo e ele é sociólogo. Ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em Teologia, especificamente em Hermenêutica Bíblica, pela EST de São Leopoldo do Sul. Bem, vamos então retomar o tema. No último episódio a gente falou sobre, retomou, né, lá de trás, só que agora relacionando ao tema da soberania divina. No último ano a gente concluiu o ano falando sobre liberdade, né, no ano passado. E então a gente retomou o tema da liberdade, mas agora de uma forma mais específica relacionado à questão da soberania divina. O professor Anderson já deixou claro em episódios anteriores a relevância desse tema soberania divina, não pensado numa perspectiva doutrinária ou filosófica, ou o que quer que seja, mas pensado a partir do impacto que isso produz, a partir de como a gente entende essa soberania, para a nossa vida na fé. Quando a gente confia em Deus de fato e crê que Ele é soberano, no sentido de que Ele está trabalhando em e através dos fatos positivos e negativos, isso me permite aceitar de forma serena, em silêncio, mesmo aquilo que eu não queria que tivesse acontecendo comigo, mesmo diante do imponderável. É nessa perspectiva que a gente está trabalhando. O professor Cláudio, no último episódio, começou a trabalhar alguns textos, né? Um texto específico, mas ele disse que seriam vários textos que ele trabalharia.
Então a gente pode retomar, continuar hoje. Não sei se o professor Anderson quer fazer alguma introdução antes do professor Cláudio falar. Fiquem à vontade. Tá bom. Eu vou começar a falar. O último podcast, chegou um momento que eu havia me estendido demais, então, se isso acontecer novamente, peço ajuda para administrar o tempo, vocês me interrompam, não é? No podcast anterior, eu apresentei o texto Polaridade Moral, Autotensionamento e Liberdade. O texto do professor Anderson que faz uma reflexão sobre o tema da liberdade, não é? O tema da liberdade pensado na fé cristã, mas pensado também no cenário de uma sociedade contemporânea. Quando se fala de polaridade moral, se fala de um mundo de uma metafísica moral, não é? De um mundo em que existe o permitido e proibido, o bem e o mal. E o autotensionamento do ego, que acontece diante dessa polaridade. No momento da escolha moral, existe uma ambivalência, não é? Ele pode variar na livre agência da liberdade, ela pode variar tanto para um lado quanto para o outro. Mas isso só é possível variar tanto para o bem quanto para o mal, à medida em que existe uma polaridade moral, uma metafísica moral, não é? À medida que a moral está presente no cenário social. E, portanto, liberdade, não é? O exercício da liberdade pressupõe a presença da moral, a presença do tensionamento moral. Esse foi o título do texto que eu apresentei da última vez. Eu não vou tocar tudo que eu tinha falado ali, não é? Eu acho que o professor Anderson ali faz um diálogo com Sigmund Freud nesse texto, não é? Que até lembra essa disciplina que eu trabalho na PUC, que é Sociedade e Subjetividade no Mundo Contemporâneo. Exatamente nesse cenário que nós estamos aqui, né? Nesse cenário em que progressivamente se dá o declínio da moral, a eliminação de uma metafísica moral e a ascensão de um transmoralismo em que as escolhas agora se tornam não mais morais, mas instintivas. E isso nos leva ao próximo texto, próximo artigo do professor Anderson. O professor Anderson aqui vai desenvolver mais uma vez esse tema do problema do eclipse da liberdade. Será que nós caminhamos para uma sociedade, para um mundo social no qual a liberdade se tornará um bem no qual todos serão de forma sistemática privados do seu cotidiano? Que implicações isso tem? Por que uma coisa dessas pode acontecer, não é? O professor começa com uma citação do apóstolo Paulo. Isso aqui é uma tradução sua, não é, professor? Do capítulo 7 de Romanos, a tradução do professor está colocada dessa forma: não faço o bem que prefiro, mas o mal que resisto, esse realizo. Ok? E o professor afirma que essa interpretação paulina da antropologia humana na perspectiva do seu comportamento moral, não é? E sobretudo aqui, lembrando o nosso podcast sobre o Natal, professor Anderson, o apóstolo está falando de um efeito da queda antropológica, não é? Efeito esse a partir do qual um estado, uma modificação biopsíquica na psicologia humana se dá, e o apóstolo usa o conceito de assotia, desregramento moral, para falar dessa mudança que acontece no funcionamento psicológico do ser humano, psicomoral do ser humano, não é? Portanto, parece que ele não consegue resistir
as ofertas que o ascetismo moral de uma sociedade tradicional, que a civilização impõe a ele. Isso prenuncia uma leitura que o próprio Sigmund Freud faz da civilização, não é? Nos gera até a suspeita de que pode ter havido algum tipo de influência, não é? Dessa interpretação paulina sobre a teoria da estrutura psíquica do Freud, sobre o ego e de superego, não é? Muita especulação existe sobre a influência rabínica sobre essa teoria do Freud, mas, bem, o fato é que o que é que há de comum na afirmação do apóstolo Paulo e na interpretação freudiana? Quando Freud olha para o cenário de uma sociedade religiosa ascética, não é? Ele afirma um estado de tensão no qual quero, mas não posso, desejo, mas não posso, não é? Quer dizer, o mundo imaginário do homem freudiano é um mundo carregado de imagens, possibilidades erógenas, não é? Ele diz que o meu inconsciente me propõe fantasias que a minha consciência não tem acesso, não é? Então se trata de um mundo de movimentos de erogenização do espaço imaginário e, ao mesmo tempo, em confronto na sociedade tradicional com um veto moral que, do ponto de vista desta própria sociedade, acontece para manter o equilíbrio do ego, à medida em que existe uma limitação da realização da vontade instintiva do ego primitivo, o que é considerado positivo do ponto de vista dessa sociedade tradicional. Já Freud, por sua vez, vê que essa restrição da liberdade instintual ela representa exatamente a possibilidade da doença do indivíduo, medida em que, se a civilização produz a repressão, o recalque, não é? Inevitavelmente ela vai produzir também o estado de neurose, vai colocar o indivíduo contra si mesmo, o seu ego primitivo contra o seu eu civilizado. E a vida humana vai se passar em termos de conflito e de uma potencial patologização, não é? Muito bem. Agora, do ponto de vista do apóstolo Paulo, esse cenário da civilização parece ser exatamente o cenário com o qual ele dialoga. Ele dialoga nessa sentença citada pelo professor Anderson, não é? O mal, o bem que quero, esse não faço, mas o mal que resisto, esse faço, não é? O professor Anderson entende que o apóstolo está dialogando exatamente com a psicologia humana no contexto da civilização. O apóstolo está fazendo a seguinte pergunta: será que é possível coexistir com esse veto moral e se submeter a ele? Não é? Será que o coração humano, usando aí o título da obra de Erich Fromm, não é? Será que o coração humano é capaz de operar em uma racionalidade de submissão à medida em que ele se defronta com uma heteronomia que impõe o veto à sua realização instintiva? E a resposta do apóstolo Paulo é não, não é possível. Não é? Evidente, já expliquei, isso tem a ver com a condição da queda moral do ser humano, da alteração biopsíquica do ser humano que aconteceu a partir da queda, não é? Então, a civilização tradicional, ela tem uma característica que o professor Anderson explorou em vários textos. Ela produz, inevitavelmente, o fenômeno da cobiça. À medida que o veto proíbe, e isso
Freud também analisou essa questão, né? À medida que o veto moral proíbe, o proibido é tornado um objeto de erogenização mais intenso, conforme acontece na narrativa do texto da queda humana em Gênesis, quando Eva percebe, depois do diálogo sugestivo com a serpente, ela percebe que aquele fruto proibido era desejável, não é? Então, se estabelece um paradoxo na civilização. Quanto mais ela proíbe, mais ela erogeniza o mundo imaginário, não é? O proibido provoca o represamento de desejos que se intensificam e, portanto, opera aí uma racionalidade de transgressão na figura dessa cobiça, desse desejo descontrolado por aquilo que é vetado, que é proibido. A cobiça, então, nos fala de um estado demencial da liberdade, não é? Tem mais algumas anotações aqui. No entanto, o problema da cobiça, ele é um problema típico de uma sociedade tradicional, da sociedade freudiana, não é? Porque na sociedade do transmoralismo, nós temos progressivamente o declínio desse fenômeno da cobiça. Há um outro artigo do professor Anderson, Escato-moralismo e a morte da cobiça, não é? Que está publicado, né, Timóteo? Já. E está publicado na Gazeta do Povo, né, Timóteo? Vou dar uma olhada aqui. Tá. Mas nesse artigo Escato-moralismo e a morte da cobiça, o professor Anderson analisa um fenômeno muito curioso, inédito, não é? Na sociedade contemporânea do declínio da moral, essa sociedade nietzschiana, em que é proibido proibir e que tudo é permitido, não é? Nós temos o fenômeno da morte da cobiça. Cada vez mais a diluição de uma metafísica moral torna todas as possibilidades de consumo legítimas e, portanto, surge o eclipse, o que o professor Anderson chama nesse texto de o eclipse da liberdade. O que é o eclipse da liberdade? É o fim das escolhas morais. Alguém pode perguntar, mas o que a gente aprendeu na universidade com o pensamento do Nietzsche, até do Freud, não é? É que a liberdade só pode se afirmar à medida que, de fato, há a erradicação dessa polarização moral. Não é? Mas não, porque o fim das escolhas morais coloca o eclipse da liberdade. Por quê? Porque sem as escolhas morais, a vontade do ego será irremediavelmente atraída pela experiência do prazer. Haverá a ascensão nessa sociedade, está havendo, do domínio de uma racionalidade de transgressão, isto é, um modo de operar desse indivíduo pós-tradicional que caminha sempre na direção de burlar as fronteiras morais estabelecidas, mas com que finalidade? De auferir novas experiências, novas possibilidades de prazer, não é? A onda agora é viver no pecado, já disse Britney Spears na sua canção 3. Olhem lá a canção e vocês vão ver como ela opera exatamente em uma racionalidade de transgressão, não é? Mas essa racionalidade de transgressão, ela acaba por se apresentar nesse contexto como uma variável de supressão da liberdade, porque nela existe um desequilíbrio operacional da vontade do ego. Como assim? Isto porque esse equilíbrio da vontade do ego só é possível quando ele se defronta
com a polaridade bem e mal, diante da qual a vontade do ego pode variar em uma das direções. A racionalidade de transgressão, ela pode existir, ela existe como um potencial no exercício da liberdade. Quer dizer, tanto se pode variar em uma direção quanto na outra. Mas enquanto essa ambivalência está presente, o potencial da liberdade está presente, a livre agência está presente. O que acontece? O que acontece na sociedade da transmoralidade? Essa livre agência, né, da vontade, essa livre agência do eu, ela se perde, porque o que antes era liberdade, à medida em que se torna inevitavelmente uma escolha por sensações, torna-se agora compulsividade. Compulsividade para satisfação de experiências orgásticas, não é? Então, se eu fui bem sucedido em explicar o texto que o professor Anderson está propondo aqui, do que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma civilização que produz a morte, o eclipse da liberdade. E sem a liberdade, à medida que nós somos compulsivamente atraídos pelo prazer e repetimos esse movimento, nós perdemos uma característica que só é possível à medida que a liberdade está presente, que é a ponderabilidade, não é? Eu posso calcular a médio e longo prazo se o que eu estou consumindo agora vai significar um problema para minha vida lá na frente, vai danificar minha vida e minhas interações sociais lá na frente, não é? Olha algumas afirmações do professor Anderson aqui, ó. A dependência de sensações prazerosas provoca a impotência moral do ego, o que produz, por efeito cascata, o colapso operacional da verdade. Quando o prazer consegue seduzir o desejo de modo implacável, a racionalidade transgressora entra em cena para privar a liberdade de qualquer forma de lucidez. O que é a lucidez? A lucidez é a possibilidade de transcender esse momento presente e imediato da escolha e projetar um futuro e me perguntar se o que eu estou consumindo agora vai ou não provocar um mal, provocar um dano para a minha vida lá na frente, não é? Para a minha interação com as pessoas que eu amo ou digo amar, não é? O prazer que tenta tornar seu desejo escravo, esse é realizado compulsivamente. Aqui o professor Anderson está parafraseando o apóstolo, não é? Mas se esse cenário de uma disfuncionalização da liberdade está presente, se as escolhas são instintivas sistematicamente no cotidiano, morre nesta nova configuração de vida qualquer senso de justiça, porque as escolhas serão feitas de forma autonomista, nunca considerando o limite da necessidade de um outro, não é? O outro sempre vai se diluir na busca do eu pela satisfação das suas sensações de prazer, enquanto que o capital afetivo, essa lógica de interação na qual eu entro, na minha interação com o outro, programado a partir de uma crença, não é? O que eu quero fazer? Preservar a saúde da interação, preservar o bem, a saúde psicológica, a saúde integral do outro.
Isso aí é o capital afetivo, que rima com o conceito cristão de ágape, não é? Da ágape, tá? E casa com o ideal de justiça, preservar o bem do outro nas interações. Isso só é possível em uma sociedade que nós somos capazes de exercer essa liberdade que não foi reduzida a uma compulsividade para o prazer. Acredito que seja essa a tese do professor Anderson no texto. Eu estava vendo uma novela ontem e não, foi ontem mesmo. A novela do Moisés, né? E aí lá pelas tantas uma senhora, uma jovem senhora, bem jovem, respeitada, muito respeitada pelo Moisés e também pelo irmão dele, né? Ela teve um momento de raiva, né? Quando pensou na morte do pai e da mãe e do irmão também, e fez uma colocação que todo mundo faz, mas a maior parte das pessoas não entendem o que essa afirmação está dizendo. Se Deus é bom, por que ele deixa as pessoas sofrerem? Por que ele deixa o sofrimento existir no mundo? Se Deus é bom, bom é bondade, por que Deus não bloqueia a circulação desse problema que se tornou o sofrimento humano? Aparentemente, né, essa pergunta nasce lá no século XVII, XVIII, e ela se torna objeto de um filósofo chamado Leibniz, que escreveu a Teodiceia para tentar responder a uma provocação preconizada por essa pergunta. Então, veja bem, onde é que está o equívoco? Onde é que está o equívoco dessa afirmação? Dessa afirmação não, dessa pergunta provocativa, né? Se Deus é bom, vamos primeiro separar. Bom. Deus é bom e ele fez a pessoa humana, uma pessoa humana composta de liberdade. Essa liberdade, por natureza, ela é autotensionante. Portanto, ela não é monotensionante. Mono não, bitensionante. Na verdade, o termo não seria nem esse. Ela não é apática, ela não é desconectada dessa propulsão, essa vontade que aparece em alguns momentos e que produz uma certa variação entre a possibilidade de transgredir um limite imposto ou autoimposto ou de não transgredir esse limite. Por isso ela é autotensionante. Mas ela é autotensionante. E o problema da liberdade, da verdadeira liberdade, eu não estou falando de vontade livre e nem de um conceito correlato que é o livre-arbítrio. Eu estou falando da liberdade. A gente falou um pouquinho sobre ela no podcast passado, e o que a gente tem que ter clareza é que a liberdade não é ambivalente, é autotensionante. O que significa isso? Significa que a vontade, ela em algum momento, ela, por ser livre na sua natureza,
por ser liberdade, o equivalente à liberdade, o sinônimo de liberdade, a liberdade ela pode flutuar dos extremos do bem para o extremo do mal. A psicanálise vai dizer que essa aí é uma variação que cabe bem no conceito de ambivalência. O Tillich vai chamar isso de ambiguidade, mas eu prefiro trabalhar com o conceito de autotensionamento. Por que eu prefiro trabalhar com o conceito de autotensionamento? É porque a vontade humana, para ser livre, ela tem que ter a capacidade de se movimentar para os extremos das possibilidades de escolha. Se ela não consegue se mover para os extremos das possibilidades de escolha, ela é uma vontade cativa. Aí sim, nós temos um problema, porque a vontade cativa, segundo Lutero, ela é consequência da queda. Eu diria, se nós não tivéssemos uma liberdade autotensionante, então a liberdade seria cativa do bem antes da queda. Seria uma contradição, porque uma vontade cativa do bem não pode queimar a fronteira como foi queimada, porque isso seria uma contradição. É o mesmo que dizer que um anjo eleito, um anjo de luz, um anjo da luz, eleito por Deus, tem disposição para o mal. Ou que o oposto, o seu oposto, que é o seu antagonismo, né? Que um demônio tem a disposição para o bem, para fazer o bem. Então, essa coisa extremamente nova que aparece no cenário, que é a liberdade, a ontologia da liberdade, ela apresenta uma vicissitude que é encantadora, autotensionante, porque ela por ser autotensionante, ela cria a possibilidade da vontade de ser também responsável por cada escolha que faz. Então, dito isto, a pergunta que é provocativa, se Deus é bom, por que existe sofrimento? Vamos prestar bem atenção. Professor Cláudio, olha só a sutileza dessa pergunta provocativa que a gente tanto ouve, professor Timóteo, há anos e anos e anos e anos e anos, e a gente não presta atenção na fragilidade dessa pergunta. Se Deus é bom, por que existe sofrimento? Mas o sofrimento não pode vir de Deus, porque quem pecou não foi Deus. A pessoa humana, portadora de uma vontade autotensionante, transgrediu a fronteira do bem, e por causa disso o mal se tornou presente no mundo. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. A morte veio pela transgressão. O Agostinho, interpretando Paulo, diz que o mal que ele tem interesse em falar é o mal moral. O mal moral, ele produziu todas as outras formas de males que existem no mundo. Ou seja, todos os males, e o sofrimento é um deles, foram provocados, estão diretamente associados não a Deus, mas ao uso de uma vontade autotensionante, que é característica do humano, e isso aconteceu lá no momento da queda. Portanto, o sofrimento ele entra em cena por causa do mau uso dessa vontade autotensionante do homem. Então, se a gente tem que responsabilizar a presença do sofrimento no mundo, é a essa vontade, não a Deus. Não é a contradição, não há contradição entre sofrimento humano aqui e a vontade de Deus aqui. Por quê? Não há contradição. Porque não foi Deus que transgrediu. Porque a vontade de Deus não é autotensionante. Porque a vontade de Deus não circula, não transita de um extremo ao outro para ser responsabilizado pelas escolhas que faz. Não é. É a nossa, é a humana. Portanto,
se alguém é responsável pela presença humana, a presença do sofrimento humano no mundo, é a própria pessoa humana, que fez uso de uma vontade autotensionante e fez uso para estabelecer um novo marco, que é o marco da transgressão, o marco da transgressividade. Então nós temos aqui um problema que não é da alçada de Deus. Aqui seria contradição a gente tirar Deus, que não é responsável pelo pecado, não é o responsável nem direto nem indireto, e coloca a responsabilidade sobre ele. Não sendo responsável, direto ou indireto, a gente diz, olha, se Deus está presente, se ele criou a terra, a criação, se ele fez o homem e o mundo, então ele tem que ser responsável por manter esse mundo funcionando em plena ordem. O que é a plena ordem? Funcionando sem um sofrimento. Mas a ideia era essa mesmo. De, olha, se você, Adão, obedecer aquilo que está sendo recomendado, então não vai haver sofrimento. De vez em quando eu fico com sono aqui. Vocês não ficam vendo daí não, mas eu fico com muito sono daqui. Olha bem, para quem é acostumado a usar esse tema aí, eu vi que tem um novo apologeta que surgiu aí no espaço do diálogo e do debate sobre fé, religião, no Brasil, que assumiu a responsabilidade de falar sobre esse tema. Se Deus é bom, por que existe o sofrimento humano no mundo? Eu não sei o que ele vai falar, ou se já falou, mas eu tendo a acreditar que a fala dele vai exatamente para essa mesma direção. Há uma incompatibilidade. O sofrimento não poderia existir na Terra, porque Deus é bom. Mas para aí, não há incompatibilidade entre um Deus bondoso e o sofrimento humano na Terra. Não há incompatibilidade. Porque esse sofrimento humano não pode ser atribuído ao descuidado de Deus. E aí ainda usou o conceito de permitir. Deus não poderia permitir que o homem sofresse. Bem, e não fica fácil. Se Deus elimina o sofrimento, então ele não vai mais responder, ele não vai mais ter consequências que vai permitir uma postura de reavaliação dos seus próprios, do destino das escolhas que faz. Ele não vai, quando eu falo ele, eu tenho que entender que ele, o ser humano. Por quê? Porque ele não vai ser penalizado. Um bandido, uma pessoa quando comete um crime, ele é penalizado, ele é julgado. E aí ele recebe a penalidade. A penalidade dele é a exclusão, ele vai viver fora da sociedade, dentro de uma cadeia, dentro de um espaço pequeno, e vai lá sofrer várias, eu diria, restrições para as quais ele não estava preparado, condicionado a ter que viver. Então, uma pessoa que, como os fisiculturistas, eles estão tomando bomba, não pensam naquilo que estão fazendo, estão tomando bomba. Alguns morrem antes dos 60 anos de idade. Por que eles morrem rapidamente, sofrem, às vezes têm problemas de doenças e têm que conviver com a doença por 1, 2, 3, 4 anos? Porque ele fez uma coisa que não podia. Ele consumiu algo que não podia ser consumido. Então, o sofrimento está associado a uma reflexão, ou a um ato praticado que deve produzir reflexão ou uma autorreflexão crítica sobre o próprio ato praticado. Então, se a gente tira o sofrimento, é a mesma coisa de tirar penalidade
da transgressão produzida ou realizada pela pessoa humana. Não é essa a lógica? Vamos tirar o sofrimento humano. Então, tudo bem. Daqui para frente, todo mundo faz tudo o que quer e não vai haver mais consequências. Por quê? Porque a minha má escolha não vai produzir sofrimento nem para mim, nem para ele, nem para ninguém. Está entendendo, professor? Tanto que é frágil esse argumento. Bem, o sofrimento ele tem que existir na Terra. Por quê? Porque é a partir dessa sensação do sofrimento é que eu avalio criticamente e abandono as opções morais que são postas pela vida, a partir das quais eu desenho o futuro que eu quero ter. Eu escolho para onde eu quero caminhar, para que direção eu vou. E como eu quero estar lá, se eu quero estar em paz ou em sofrimento, em guerra. Agora, se eu tiro o efeito, que é o sofrimento, como um variável que não é mais. Não se precisa ter mais sofrimento na Terra. Então, tudo bem, vamos tirar o sofrimento da Terra, toda forma de sofrimento. E vamos ver o que vai acontecer com a vida moral da pessoa humana. Vamos ver o que vai acontecer. Acabou a vida moral. Vamos parar com. Não faz mais sentido falar de erro e de acerto. Deixar todo mundo viver de qualquer forma e comer o fruto que um fruto que não nos permite morrer, né? Exatamente, exatamente. É o que acontece lá no Éden. Ele come o que não pode ser comido e depois quer usufruir ainda o fruto da árvore da vida para não morrer. E queria exigir que Deus deixasse ele lá. Não, eu não posso sofrer. Ah, não. Você faz a besteira que fez e ainda quer que eu corte, que eu ampute essa consequência que é natural dessa ordem criada por Deus, a ordem cosmoantropológica. O sofrimento faz parte da ordem cosmoantropológica criada por Deus e, portanto, não tem como remover isso. Ele faz parte dessa história que é uma história marcada pela, que a gente falou lá no negatividade. Pela negatividade. Mas, veja bem, a burrice dessa formulação, se Deus é bom, por que ele permite que haja sofrimento no mundo? É que quem formulou a filosofia, ou o filósofo que formulou essa pergunta, ele devia ter escondido a grandeza da burrice dessa pergunta. E ele não fez isso. Ele deixou passar séculos. E só agora, no nosso podcast, que está sendo revelado. É brincadeira, viu? Mas, de fato, parece que ninguém ainda pensou sobre a inconsistência dessa acusação. No texto, no artigo do senhor que eu acabei de apresentar, o senhor está dizendo que existe uma via dada ao ser humano para ele ponderativamente evitar aquilo que ele vai chamar de mal, de sofrimento depois, e culpar Deus porque ele não foi ponderativo o ser humano não foi ponderativo na sua escolha. E o que mais me irrita em tudo isso é usar a filosofia para pensar uma questão que é de natureza eminentemente antropológica. Ou melhor, é de natureza ético-antropológica. A ética tem sido pensada por muitos como uma filosofia da moral, mas não é a filosofia da moral. A ética é uma ciência que pensa criticamente a relação entre as escolhas e as consequências dessas escolhas humanas. E, portanto, entre o passado e o futuro vai haver
a manifestação dessa relação, quando torta, da escolha e de suas consequências. Quando não torta, da mesma forma, das escolhas e das consequências. Portanto, o sofrimento é uma espécie de estado febril, ou febre, que sinaliza que, na situação entre escolha e consequência, a pessoa humana não fez a escolha correta. Desculpa a redundância, né? Não fez a escolha correta. E por isso, ela sofre com as consequências da escolha que foi feita. Ora, ela sofre, mas Deus não é responsável pelo sofrimento e não pode ser responsabilizado. Ele sendo bom, sim, mas a escolha foi eu que fiz. A vontade autotensionante é eu que possuo. E a escolha foi realizada a partir desse critério. O uso de uma vontade autotensionante, alguma coisa me levou ou a resistir ou a não resistir o convite que foi feito por uma cultura de sedução. A vontade antes da queda, ela não era uma vontade uma vontade condenada a ser ou a manter uma relação de dependência com essa natureza do prazer. O Paulo diz que o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu quero, mas tenho que esconder, esse não posso fazer. Via de regra, esse mal que nós queremos, mas temos que esconder, é o mal que a gente não pode pronunciar para as pessoas. É aquele atrativo que nós temos que dizer que não existe. Mas existe, é o atrativo de uma vontade autotensionante que pende mais para essa entrega ao que não pode ser reconhecidamente aquilo que eu quero. Portanto, a expressão epitomia está relacionada a essa natureza da vontade, a esse tipo de vontade, né? Não é a vontade autotensionante que tem lá antes da queda. Já deixou de ser autotensionante, se tornou viciada no prazer, na sensação do prazer. Então, se o Adão tivesse essa vontade viciada no prazer antes da queda, não teria sentido Deus chegar para ele e falar assim, olha, de todas comerás, dessa não. Não teria sentido. Mas parei, meu Deus. O Senhor não percebeu que o Senhor me deu, me constituiu de uma vontade que não tem como resistir à sensação do prazer, à sensação da gratificação que a transgressão produz àquele que faz uso dessa vontade ambivalente, essa vontade viciada no efeito, na sensação que a transgressão produz, que é o prazer. Seria essa pergunta que teria que ser feita a Deus. Mas, olha bem, nós precisamos culpar sempre alguém. Ou melhor das hipóteses, ou melhor, nós precisamos responsabilizar. Então a gente quer usar o argumento de que Deus é responsável pelo sofrimento, mesmo não sendo Deus o sujeito causal da escolha que se faz e que produz a necessidade, a presença necessária do sofrimento no mundo. Então, isso aí eu quero que quem está nos escutando entenda por quê. Porque esse é um nó que a teologia da moral, sobretudo a partir de Agostinho, colocou e nunca ninguém deu uma resposta. Uma resposta que fosse uma resposta para colocar um ponto final nessa discussão. Porque acho infantil, acho uma postura intelectualmente infantil trabalhar um tema como esse. Eu não sei, eu teria vergonha
de trabalhar. Me chamaram, eu vou te dar um tema aí. Se Deus é bom, então por que existe o sofrimento do mundo? Eu nem, ó, esse tema eu não falo, não. Isso é coisa de cara imbecil. Ficar levando esse tema para. Isso é coisa de gente que não pensa. Tanto que é ridículo. Ou então que não pensou exatamente como deveria ter sido pensado, criticamente, a desorganização dessa proposição. É completamente desorganizada. Não tem nexo, não tem sentido, não tem lógica. Sofrimento não está associado à bondade de Deus. Aliás, não há, há uma discrepância entre uma coisa e outra. Está associada à vontade que, por sua natureza autotensionante, fez a opção pela transgressão. Daí, essa transgressão cria um dispositivo. Que dispositivo? O sofrimento. E é a partir do sofrimento que eu vou pensar as consequências da minha escolha. A culpa é isso. É o sofrimento de uma escolha. Não é assim que as pessoas... Não é assim que elas, quando faz uma... Sim. Aí tem a culpa. O que é a culpa? É o sofrimento. Sofrimento de que natureza? Sofrimento de uma escolha moral. Tá certo, então agora sim, agora ficou claro que a culpa é necessária. Porque se eu penso uma escolha sem o sofrimento causado pela a natureza da escolha feita pela própria vontade, no caso a transgressão humana, então eu penso o erro sem deixar que o erro me provoque o sofrimento. Eu penso o erro, mas não posso ser desafiado a rejeitar o erro numa próxima vez. Vai e não peques mais. Mas como? Como assim? Se eu não sofro pela consequência de uma escolha feita, como é que eu posso olhar para esse erro de forma a ter nele um ponto de partida para uma reflexão crítica para não repetir o mesmo erro no futuro próximo? Tem que haver o sofrimento. Portanto, o sofrimento não pode ser tirado da terra. São os molecões, as crianças que estão querendo defender, boicotar a presença do sofrimento na terra. Ele é necessário, mas não é necessário, não é para Deus, para mudar alguma coisa em Deus. É necessário para mudar alguma coisa na própria pessoa humana. Me lembro de um filme que nós analisamos no nosso saudoso Cine Intelectus, né? Eu não me lembro o nome do filme, mas era com o Jim Carrey, aquele humorista, né? É um filme em que ele recebe os poderes divinos. Você lembra como é o nome desse filme, Timóteo? Me fugiu o nome agora, me lembrei quem é. Eu vou encontrar o nome Tá. dele aqui. Mas nesse filme ele está sempre culpando Deus por tudo. E tem um momento que ele está saindo de uma garagem, né, distraído, e ele pisa numa poça e molha, suja o pé. Aí ele olha para cima e fala, é assim que o Senhor cuida de mim, não é? E o Senhor fez a análise, não é? Ele pisou na poça, não foi porque Deus não estava cuidando dele, foi porque ele não prestou atenção de onde ele estava pisando. Todo-Poderoso foi o nome que ele recebeu no Brasil. Né? Todo-Poderoso. Professor Timóteo, quer falar alguma coisa sobre essa correlação, o sofrimento humano no mundo criado e a bondade de Deus? Eu fiquei com um questionamento que não sei se destoa, né, da reflexão, porque o senhor está falando do sofrimento que vem como consequência de escolhas, do uso da liberdade. Eu estava pensando, mas e o sofrimento que vem independente de uma escolha que eu fiz? E quando... Existe sofrimento independente de uma escolha? Não, da minha escolha. Alguém fez uma escolha. Vem uma pessoa imprudente no trânsito, por exemplo, eu estou fazendo tudo corretamente,
e ela provoca um acidente sem que eu tivesse responsabilidade nisso, né? Isso vai me provocar um sofrimento, mas não foi um sofrimento de uma escolha que eu fiz. Isso não produz um sofrimento ou uma culpa ilegítima? No meu caso, o sofrimento da perda de alguém, uma morte que é provocada, né? Eu estou Sim, falando mas desse aí você vai sentido. sentir porque você vai se sentir responsável por essa morte, direto ou indiretamente. Seria isso. Não, eu estou pensando no sofrimento da perda em si, né? Eu perdi alguém e eu estava fazendo tudo corretamente. Mas Um sofrimento que vem de forma independente do uso da minha liberdade, né? A dor que eu sinto da perda. Mas essa dor, ela não está associada a uma culpa, a um tipo de culpa, sempre. A culpa por não ter percebido corretamente, não ter desenvolvido uma inteligência no momento para escapar do acidente. Então você acaba achando que faltou estar mais atento, faltou mais isso. Então, o acidente, acidente e perda em si, eles eles não mantêm uma relação fora desse âmbito da, eu diria, da imputação de uma culpa. Por isso que a gente falou naquela época, né, da culpa legítima e da culpa não legítima, né? Porque o sofrimento, aí nesse caso, não é uma perda em si. O que eu poderia ter feito para não deixar haver essa perda? É uma pergunta que está escondida por trás dessa sua. Vamos supor que você está com a sua mãe, aí tem um acidente. De alguma forma você tá ligado a esse acidente. Você está dirigindo um carro. Há um acidente, ela morre, e você pode perguntar, mas tá certo, você não teve intenção nenhuma. Foi um acidente que aconteceu, a princípio não havia a pergunta sobre será que ela vai morrer, ela bateu aqui, etc. Não, vamos levar ela no médico, ela morre 2 dias, 3 dias depois. Aí houve uma perda, e você nem vai lembrar que direito no acidente, mas na perda dela. Mas ela está uma perda associada ao acidente. E aí, se você for fazer a pergunta, você vai dizer, mas poderia ter sido evitado o acidente? Se pudesse ter sido se pudesse ter sido evitado esse acidente, talvez a minha mãe não morreria, não tivesse morrido. Então, eu acho que a culpa, ela existe, muito embora às vezes ela não é sentida da forma como ela deveria ser sentida. Por exemplo, aquela atriz que dá uma ré, não vê a criança, a própria filha, e passa por cima e mata. E ela acabou com a vida dela ali. Uma culpa, mas ela não viu a criança. Ali, é, a culpa ela vem de forte. Não é uma culpa legítima, é uma culpa ilegítima. Mas ali não interessa se é uma culpa legítima ou se é uma culpa ilegítima. Ali é uma culpa. Mesmo sendo ilegítima, ela está produzindo o efeito de uma culpa legítima. Por quê? Porque a mãe está sofrendo pela perda da filha, porque ela fez um movimento, uma, um manejo no carro que não teve atento a suficiência para ver que a filha estava atrás. Então, eu penso assim, é um tema, o sofrimento, existe todas as formas de sofrimento, tem alguma coisa, tem uma relação. Não existe uma perda em si, um sofrimento dissociado de uma escolha. Não existe, é difícil pensar. Você coloca qualquer perda aí, por exemplo, no sofrimento. Morreu agora, eu tô pensando na morte daquele time, aquele time famoso, morreu ele. Chapecoense. Eu fico pensando, puxa vida, eu tô sofrendo agora porque tô pensando naquele time e tal, como a família está sofrendo agora. Eu diria o seguinte, será que isso é sofrimento mesmo? Ou será que a gente está dizendo que a gente está sofrendo, a gente está para assumir uma forma solidária de pensar o sofrimento alheio? Quer dizer, esse ideal de ser solidário ao sofrimento alheio,
Ele é só um ideal. Na prática, ele quase não funciona. Chore com os que chorem. Chore com os que choram. Não é fácil. Jesus mostrou esse ideal. Deixou esse ideal ser flagrado na morte do Lázaro. Ele é solidário ao sofrimento da Maria e da Marta pela perda do Lázaro. Ele não está chorando pela perda do amigo. E nem porque o amigo morreu. Você entende? É uma perda. Porque ele estava diretamente sendo colocado como responsável pela amiga, a perda do amigo. Não. Ele chora para mostrar que uma das coisas que nós perdemos com o pecado, com a queda de Adão, foi a capacidade de ser solidário genuinamente, verdadeiramente solidário ao sofrimento alheio. Eu diria que todo sofrimento, por mais que a gente tente pensar várias formas de sofrimento, mas de alguma forma esse sofrimento, seja meu, seja do outro, seja aquele que aparentemente está neutro em relação a mim e ao outro, mas de alguma forma a nossa responsabilidade moral, ela toca esse problema de uma forma inevitável. Porque todos pecaram, e da graça foram destituídos. Então, a graça aí representa o problema da culpa também. O tema da culpa está inserido dentro dessa oferta da graça. Sem a graça, o que permanece é a culpa. A graça traz a sentença do perdão, para não haver a morte pelo excesso de culpa, a morte do ego. Então, essa é uma sentença da Bíblia. Todos pecaram e privados. Quer dizer, não há possibilidade de dissociar, e o Agostinho faz isso no livre-arbítrio, quando ele dialoga com os personagens, com o personagem Evódio, né? Ele faz essa correlação. Ele diz, olha, se existe um tipo de mal, se existe o mal, se existe o sofrimento no mundo, esse sofrimento está diretamente associado ao problema do mal moral. Portanto, a responsabilidade de cada escolha, que ou é feita, e portanto ela é de natureza delituosa porque ela é feita, ou pela ausência. Não houve a intenção. Mas isso não significa que ela não deva ser penalizada. Então, querendo ou não, o mal, quando é falado para o Adão, todos os tipos de mal, melhor dizendo, ele está associado diretamente a um problema que vai acontecer ali no Éden. Não aconteceu, mas vai acontecer. Existe uma iminência. Se você colocar a sua vontade para realizar aquilo que não pode ser realizado, haverá um desdobramento que vai atingir toda a criação. E ponto. E aí a gente tenta, às vezes, dissociar essas duas variáveis. Mas não tem como. Às vezes a gente sofre, e aí a gente poderia dizer, mas esse sofrimento não está diretamente ligado a um problema moral meu. E se a gente faz perguntas mais incisivas, se a gente tivesse essa capacidade socrática de fazer perguntas e mais perguntas e mais perguntas, daqui a pouco a gente ia aparecer lá na arena, lutando com os tigres. Por quê? Porque a gente vai descobrir que, de alguma forma, mesmo que sutil, o sofrimento daquela situação está associado a um problema moral, que é meu, que é seu, que é do professor, que é de todos. Se hoje nós estamos vivendo um problema político da nossa nação, grave, então nós estamos sofrendo todos.
Aí a gente pode dizer, não, mas eu não estou diretamente relacionado a esse tipo de sofrimento. Estamos. Nós deixamos de fazer alguma coisa para a coisa chegar onde chegou. Ninguém fez o que era necessário para impedir que a gente chegasse a esse ponto que chegamos, para fazer uso desse argumento para dizer, olha, esse é um tipo de sofrimento que a gente está tendo e que é um sofrimento imerecido. Não, acho que não. Porque o sofrimento tem esse fim pedagógico. Todo sofrimento é a marca pedagógica da possibilidade de autocorreção de um erro. Portanto, não há como dissociar ele do fenômeno moral, do campo moral das escolhas. Não há como dissociar. Porque nós estamos falando das escolhas. Quando o Leibniz vai pensar o problema do mal no mundo, ele também tem a responsabilidade. Bem, ele coloca o sofrimento como causa do problema moral de Deus. Qual é o problema moral de Deus? Ele ama, mas não demonstra amor. Por quê? Porque ele permite o sofrimento. Ele permite porque ele não sofre. Ele não sofre diretamente com o sofrimento de todos os seres criados. Se ele sofresse igual a gente, ele faria alguma coisa para o sofrimento não existir. Ele não é todo poderoso? O problema é que se ele entra para remover o mal do mundo, ele vai ter que remover duas coisas: o mal do mundo e a graça. Sabe por quê? Que ele vai ter que remover as duas coisas? O mal do mundo e a graça? Porque quando não há sofrimento, não há sentido de pedir o perdão a Deus. Portanto, a graça, o perdão é uma concessão da graça. Quando quando eu não tenho a ameaça do sofrimento na minha vida, eu não me sinto a necessidade de pedir perdão a Deus por uma escolha que gera sofrimento. Uma escolha feita que gera sofrimento. Para mim e para as pessoas que estão diretamente ligadas à escolha que eu fiz e que estão sofrendo. Não sei se eu consegui responder. Sim. Ou ainda não foi satisfatória a resposta? Não foi satisfatório. Foi. Então, aqui nós temos um problema que é bíblico, teológico, antropológico, ético, moral. Nós estamos querendo pedir a Deus uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode tirar o sofrimento da criação. Ele o fez como promessa. Tá lá no Apocalipse. O mal foi tirado do novo céu e da nova terra. Mas desse primeiro céu, dessa primeira terra, não tem. Porque aqui aconteceu o que não podia acontecer. Aqui aconteceu a má escolha. O Adão fez a escolha que não podia. E ele diz, olha, o sofrimento será uma consequência associada à transgressão. Se houve a transgressão, não podes eliminar o efeito colateral da escolha. Senão, todo mundo vai fazer porcaria. Por que a gente tem medo de fazer a escolha errada? Por causa do sofrimento. Agora, tira o sofrimento como variável. Condicionante. Todo mundo vai fazer o quê? Vamos ter carnaval todo dia. Entendeu, Marcos? Então nós temos um problema para pensar aí. É porque hoje a reflexão ética, a teologia de confissão positiva, ela quer tirar o sofrimento, e eu penso, se ela trabalha com essa tese de que é preciso tirar o sofrimento da criação, então passa a não ter mais arrependimento, nem medo pelas escolhas mas que cada pessoa humana vai ter que realizar na vida. Eu fico pensando, aí, claro, isso é uma analogia, tenho um pouco de receio de usar esse conceito, mas é a condição de uma pessoa
que pode ser diagnosticada na condição de um transtorno de personalidade antissocial, um psicopata. Ele transgride e não acende a luz vermelha pelo ato que ele cometeu. Mas será que ele sofre? Aí que está o problema. Aí que está o problema. Ele não sofre. Então, eu acho que é exatamente aí. Ou se... Se ele sofresse, ele não cometeria o mesmo erro duas vezes. Né? Exatamente. É por isso que ele é um psicopata e por isso que o psicopata ele não procura tratamento. Ele só vai à força. O movimento de Jesus em direção à mulher adúltera lá em João, no Evangelho de João, é justamente isso. Ou ele diz, olha, vai e não peques mais. Se ele não falar isso, ele está dizendo o seguinte, ele está permitindo que o erro produza um vício. O vício da repetição. E se houver o vício da repetição, ela é uma forte candidata a se tornar psicopata também. Psicopata não é só aquele que mata. É o marido que trai a mulher e não sente nenhum arrependimento por isso. É a esposa que trai o marido e que não sente nenhum arrependimento por isso. E tantas outras modalidades de exemplos que a gente poderia dar. Percebe? Então, o sofrimento é uma variável de contenção de um fluxo que tem a permissão para se reproduzir. E esse fluxo vai ser impedido de se reproduzir caso a pessoa sofra. Aí ele vai pensar no sofrimento e vai falar assim, eu não vou repetir não. Sofri muito por causa disso. Então o sofrimento é necessário. Então Deus não pode ser responsabilizado. Então, por que a gente fica discutindo essa porcaria? Ainda discutindo em termos filosóficos. A filosofia da moral. A filosofia da moral. Eu vou fazer filosofia da moral de um tema que está associado diretamente à Bíblia, à conduta, a ética bíblica. Isso é ética bíblica. Me permita aqui, com licença dos filósofos, não tem nenhuma permissão. Filósofo no mundo inteiro tem permissão para dar a palpite dele sobre ética bíblica. Primeiro, porque não tem titulação nessa área. Segundo, porque não entende nada disso. Então, tem que ter compromisso com a ética do reino. Quem tem compromisso com a ética do reino, quem tem senso de ética, senso ético de justiça, senso ético de bondade, senso ético de verdade, é que sofre. Quando percebe que o erro pode produzir uma cultura, pode produzir um comportamento compulsivo. E o comportamento compulsivo nem sempre vai estar associado à culpa. Ao contrário, ele tende a se tornar compulsivo porque ele vai eliminando a força da culpa, a força do sofrimento produzido pela culpa. E aí você vai se acostumando, se acomodando. Daqui a pouco você não sofre mais pelas coisas que você faz. Você tem prazer em realizar o erro. Isso gera compulsão. Professor Cláudio, alguma questão? E hoje o tema tá quente hoje. Por enquanto, não. Tem alguma outra questão, professor Timóteo? Acho que sem a luz vermelha, né? Sem o alarme do sofrimento, a pessoa não deseja ser santificada, né? Eu estava tentando conectar os temas, e, portanto, ele não pede ajuda, já que ele não enxerga o sofrimento, a consequência produzida pela escolha dele. A culpa, ela tem uma memória, né? Toda vez que você pensa numa situação que você não queria ter vivido, porque você se sente responsável também por ela, então isso é sustentado pela memória da culpa. Tem gente que está indo para o suicídio por causa disso. Tem gente que está com depressão hoje por causa da memória da culpa.
Nessa memória existe a presença da dor, do sofrimento, da autopunição. Então, esse sinal vermelho representa a memória da culpa. Eu não vou passar, eu não vou transgredir esse sinal vermelho, porque a última vez que eu fiz isso, eu matei 2 pessoas. E eu sofri muito por isso. Então, o que eu acho necessário a gente pensar, porque se nós estamos falando de um Deus que é soberano, e estamos dizendo, olha, Deus é soberano, e Deus, para ser digno da sua condição de soberano, ele precisa administrar a história de tal ponto que elimine o fator da contradição, elimine a variável da contradição. E quem sabe do paradoxo? Aí a gente lança a mão. Olha, dentro dessa história irregular, desse processo histórico irregular, o que de mais aviltante toca a nossa, eu diria, a nossa compreensão, a nossa compreensão de relação entre o Deus bondoso e o sofrimento que nós carregamos na vida, mesmo quando a gente não vê uma relação direta com esse sofrimento, né? Então, quando se fala do problema do sofrimento, a gente sempre se refere ao Agostinho, né? Como foi talvez um dos pioneiros, né? A pensar sobre o problema do mal moral. Toda vez que o Agostinho fala do mal, ele não fala do mal metafísico. O mal para ele é o moral. O mal do pecado é um mal moral. O pecado é um mal moral. E o que aconteceu lá na situação da queda foi que, a partir do destravamento dessa porta, a gente criou condição para que ela fosse aberta, e tudo que está associado diretamente ao problema do pecado entra para dentro, segue adiante, entra pela mesma porta. Então, aquele episódio em que Jesus encontra com o paraplégico e pergunta para ele, olha, quem é o responsável? Note bem que ali o sofrimento do paraplégico é associado ao problema moral do pai, o pecado dos pais, e ao problema moral do próprio portador da doença. Aí Jesus diz, ele está paraplégico assim, é porque a história foi construída, os fatos convergiram, porque se ele não fosse paraplégico, nem aqui agora comigo esse encontro não aconteceria. Por encontro desse paraplégico com o Jesus Cristo só se deu porque ele era paraplégico. E para ele ser paraplégico, os fatos não poderiam ser bloqueados. Os fatos da vida, os fatos da história. Se corta, fala assim, impeça que isso progride. Porque senão ele vai virar um paraplégico e ele vai sofrer muito na vida. Tudo bem. Então, eu quero te dar uma notícia aqui. Existe um encontro marcado com o Filho de Deus, com esse paraplégico lá na frente. Só que para esse encontro acontecer, ele tem que continuar, ele tem que ser paraplégico. Como é que você decidiria isso aí? Você evitaria que seu filho nascesse em algum momento, talvez não nascesse, mas provavelmente ele adquiriu um problema, não tinha vacina, era comum. Então,
existia um risco dele se tornar um paraplégico. Então, você decidiria para que ele fosse paraplégico caso houvesse a promessa de um encontro com Deus lá na frente? Ou não? É uma questão difícil, né? Muito. Porque se você escolher, eu quero que ele seja paraplégico. Então você vai ter que conviver com o sofrimento dele daqui para frente, sem reclamar. Você vai ter que chorar o choro dele. Você vai ter que sofrer o sofrimento dele. Mas o melhor de todas as coisas é que ele vai encontrar com Jesus lá na frente e ele vai ser curado lá na frente. Como é que a gente faz? Qual a opção que a gente faz? A opção é confiar em Deus. Confiar, a confiança da fé. Essa é a opção que nós temos. Se a gente não acredita nisso, então qual é a outra opção que nós temos? A outra opção é não sofrer na vida. Aí não dá, meu. Não. Qual foi o desenho animado que nós... É desenho animado? É o Mundo de Oz, como que é o nome? Aquele desenho, o filme, não sei. Que eles vão para outra dimensão, um outro mundo, outro universo, sei lá. E lá eles têm uma experiência que nega, uma segunda experiência de vida que nega a experiência que eles tiveram aqui. Se costuma dizer sempre a esse mundo como sendo um mundo utópico. Tudo lá funciona, tudo lá é lindo, tudo lá é maravilhoso. Aí quando a gente está, um cara fala assim, eu não devia estar sofrendo. Você queria então viver ao mundo... Aí tem um nome lá do filme, né? Eu sempre... Mas eu não assisti, então eu não me lembro mais. Não me lembro mais porque não assisti. Acho que eu quis assistir, mas Essa é uma não dei conta. temática que foi trabalhada, o professor citou o Todo-Poderoso, na época que existia lá o Cine, que a gente fazia, mas a gente também assistiu um filme, uma comédia já agora, né? Agora, assim como nós, ela tá ficando antiga já, né? Que é Clique. Vocês se lembram disso? É uma temática parecida também. O cara ganhou o controle para evitar o sofrimento, né? Uhum. Um controle remoto para acelerar as partes ruins e Aí pausar as boas. chegava as partes ruins e ele tirava tudo, né? Moral da história, lá na frente o prejuízo todo foi para ele, né? E como ele sofreu aqueles prejuízos, né? Então, eu acho que, nesse caso, quando se fala a compatibilidade, como é que a gente pensa a liberdade humana frente a esse cenário, a esse universo, a esse mundo que foi criado por Deus e que é conduzido de forma soberana por Ele. Então, é uma coisa complicada. Se o mundo é conduzido soberanamente, então significa que não existe fato falho, fato acidental. Não existe acidente. Nesse mundo em que Deus é soberano, não há dados a serem jogados. Portanto, não existe erro de percurso. Mas o problema é a gente entender isso, porque Jesus estava deitado num barco que estava afundando e os discípulos estavam apavorados com aquilo. Porque eles acreditavam que na presença de Jesus, na presença dele, nada de errado poderia acontecer. Tudo tinha que dar certo. Tudo tinha que dar certo. Eles já tinham acostumado, já tinham passado pela experiência do milagre, dos peixes, da pesca, da multiplicação dos pães, da ressuscitação do Lázaro, da água transformada em vinho. A gente viu muita coisa. Se Jesus não estivesse dormindo, essa tempestade já tinha acabado. Mas ele está dormindo. O fato é que essa tempestade está produzindo medo, sofrimento da gente. Mas ele está aí, dormindo, mas está aí. E a gente pensa, será que a gente pode confiar num Deus que dorme enquanto a gente sofre?
Dormir é pecado? É pecado para Deus dormir? Jesus era um Deus na carne. Ele sentia cansaço também. Ele sentia sono. Então era legítimo para quem trabalhava e andava e caminhava como ele, em algum momento tivesse sono. E ele estava dormindo. Nada de errado nisso. Mas os discípulos querem achar um erro no mestre. E o Pedro era mestre em fazer isso. Pedro era mestre em fazer acusação contra Jesus. E Jesus fala assim: olha, o problema de vocês é que vocês têm uma fé que não confia no cuidado da providência. Esse tipo de fé é um tipo de fé que, enquanto vocês estiverem com ela, vocês não estarão maduros para caminhar comigo na vida, porque a história é irregular, a história é ambivalente, como dizia, as ambiguidades da história, como dizia o Paul Tillich. E tá aí. Nós entendemos hoje, a partir da análise dessa pergunta provocativa que é da filosofia, e nós não temos como pedir a Deus para retirar algo que não pode ficar isento da própria vida e do próprio processo de formação de uma história da salvação. Na história da salvação, o sofrimento é necessário. Sem ele, a gente pode ficar muito bem, a gente pode chegar a pensar na ausência de fenômenos como culpa, arrependimento e tantas outras coisas. Mudança de vida, conversão, compromisso com a vida de santidade. Então o sofrimento, quando ele é tirado de cena, essas outras coisas perdem relevância. Então só tem relevância, e eu acho que o autor de Hebreus pensava algo parecido com isso, que Jesus aprendeu, tá certo, que ali a tradução não ajuda, mas aprendeu a obediência pelo que sofreu. O sentido é esse aqui. Não dele, não aplicado a ele, mas a nós. O sentido é que, por causa de uma memória da culpa, a gente questiona se a gente vai ou não decidir fazer a mesma decisão uma segunda vez, uma terceira vez, e etc. Bem, eu acho que os nossos aquele que nos segue no podcast, eles devem estar perguntando, mas esse é um tema complicado, hein? É um tema que nunca foi tratado na nossa igreja, nem no púlpito, nem nas escolas dominicais. Né? Eu acho que é uma verdade, essa afirmação é uma verdade, ela representa uma verdade. Eu diria, ela ajudaria muito. E o professor Cláudio, ele estudou muito esse tema, né? Tá certo que é pela pena da apologética do Schaeffer, que depois ele descobriu que não tinha muito a contribuir, né? Então, o senhor tem alguma coisa que queira complementar? Não, eu acho que quem nos acompanhou desde o começo, hoje a gente está encerrando esse tema? Não, a gente vai continuar. Vamos voltar, né? Mas eu acho que é interessante que as pessoas vejam as novidades que foram
apresentadas aqui, né? As análises, as respostas que foram apresentadas aqui não estão nas literaturas aí teológicas e apologéticas, né? Professor Timóteo. Então, eu estou satisfeito com a reflexão até aqui. O senhor não quer teologar um pouquinho mais, não? Vamos fazer isso no próximo episódio. Então vamos nisso, vamos agradecer. Eu espero que esse podcast hoje tenha um efeito terapêutico para a vida de todos. Eu penso que as afirmações que nele apareceram tiveram a intenção de tirar um tumor da nossa, eu diria, da nossa compreensão, falsa compreensão de fé e falsa compreensão de relação entre Deus e o mundo que sofre, né? É isso aí. Vamos terminar por aqui, então. Então, muito obrigado para você que ficou com a gente aqui até agora. Eu sugiro que quem está entendendo o que está sendo feito aqui, a gente está falando para quem quer levar a fé a sério. E isso não é uma tarefa para ser feita com pressa, né? Então, temas como esse aqui que foi tratado hoje são temas que demandam uma contextualização dentro da reflexão maior. Sugiro que vocês voltem nos episódios anteriores, muita coisa interessante antes disso aqui, mas especificamente sobre providência, sobre a providência, que é soberania, né? Tem vários subtítulos aí, subtemas que a gente vem tratando depois que a gente começou a falar disso. Pensar o tema de um podcast, de um episódio, dentro desse conjunto vai trazer uma compreensão muito maior. Então sugiro que vocês voltem, gastem tempo vendo. Não deixem de curtir, porque às vezes eu sei, a gente começa a assistir alguma coisa e a gente esquece. É muito simples e a gente esquece. Isso faz diferença para a gente. Né? Dá uma curtida, compartilhe em algum lugar, compartilhe com alguém, envie para as pessoas e falem com as pessoas. Chamem as pessoas. A gente está aqui para contribuir, para prestar um serviço, não é para ofender ninguém, não é para debater com ninguém, mas é para cumprir uma missão de alimentar a fé em um mundo que é desafiador para a fé, em uma experiência de vida que é desafiadora para a fé. A gente quer dar alimento para tornar o sistema imunológico da fé cada vez mais forte. Essa é a nossa intenção. E reitero que essa missão que a gente está cumprindo aqui, ela demanda apoio, suporte financeiro. Isso tem um custo de produção, um custo de armazenamento e um custo de divulgação para fazer isso chegar em mais gente. Se você quer apoiar, você pode ter total tranquilidade e segurança de que isso não vai ser usado em benefício pessoal de ninguém, mas em função dessa missão que a gente está cumprindo aqui. O Pix do podcast é podcastcriarpraviver@gmail.com. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio.